Boa noite a todos. A leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 46. Crescei. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce do céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializada as exigências, transformam-se em servidores, rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. A cada dia, nós encontramos alguns amigos, familiares, pessoas que nos procuram justamente para saber qual é o caminho que eles podem ou poderiam tomar para serem contribuintes de trabalhos voluntários. Consequentemente, nós estamos expostos nas mídias sociais, muitas das vezes, na intenção da gente fazer a divulgação desse trabalho, para que as pessoas se sintam, sim, capazes de doar um pouco do seu tempo, de doar um pouco da sua dedicação, de doar um pouco, sim, da sua abnegação naquele fim de semana, naquele dia de feriado, naquele dia que você teria como lazer seu. E não há nenhum pecado, nada de errado em a pessoa se diminuir quando ela nos procura para saber mais informações. Muito pelo contrário, demonstra que ela está buscando a cada dia esse envolvimento, esse comprometimento. Por quê? Não sei dessas pessoas o sentimento ao qual muitos me buscaram, mas quando eu tive esse envolvimento no trabalho, ao qual a gente dedica com o Cristo, foi algo chamado maior do que qualquer decisão que eu poderia ter na minha vida. E o crescimento ao qual Pedro nos trouxe nessa passagem inicial e que Emmanuel descreveu muito bem, resumidamente, é esse crescimento moral, porque nós somos espíritos imortais, milenares,
E se nós nos encontramos hoje nessa situação, nesse envolvimento do trabalho com essa doutrina, independente se for da doutrina espírita, dessa religião, da protestante, da católica, qualquer trabalho em que eu me doe para alguém, é essa busca da elevação moral. E eu acho que assim como Pedro, nessa mensagem inicial, para que nós possamos crescer e nos envolver com todo o Evangelho e o ensinamento do Cristo, parte apenas de um princípio, a vontade. E que a gente possa ter essa vontade, buscar, nos dedicarmos, porque o crescimento é milenar, assim como o nosso espírito imortal. Não vai ser nessa encarnação que vai cessar isso. Então, que nós possamos a cada dia nos nutrir desse envolvimento com tudo ao qual nós nos dedicamos, tanto na vida profissional quanto pessoal. Vamos orar? Que nós possamos, nessa noite, sair melhores do que quando entramos pela porta dessa casa de oração. Que os ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que esteve conosco aqui há mais de 2000 anos, nesse orbe terrestre, exemplificando o amor puro e simples, se faça sentir em nosso espírito imortal. Que todas as bênçãos que possamos emanar neste momento sejam alcançadas pelas pessoas que se encontram em nossos lares, nessa vizinhança, em nosso local de trabalho, a quem não tem afinidade conosco também. Que o seu amor, Jesus, Mestre e Guia, seja a nossa ferramenta de vida, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a espiritualidade amiga nos envolva nesse instante. Que possamos, nessa noite de reflexões, assimilarmos os conhecimentos, os ensinamentos que o Mestre Jesus tem a nos oferecer. Hoje vamos tratar de um tema específico que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 5 da Lei de Conservação da terceira parte das leis morais, que é o gozo dos bens terrenos, ou usufruto dos bens terrenos. Esse é um tema que ainda pode nos gerar muitas dúvidas, muitos mitos nas ações dos nossos dias, no nosso dia a dia, e que está atrelado a essa questão, né, dessas dúvidas de que, afinal, podemos ou não utilizar aquilo que está à nossa disposição. Aquilo que Deus criou, podemos utilizar para o nosso progresso, tanto físico, nesse mundo enquanto encarnados, quanto a nossa progressão espiritual? E essa é a primeira pergunta que Allan Kardec faz. Se é um direito de nós, encarnados, usufruirmos desses bens materiais. E a resposta é sim, de que é direito consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Muitas das vezes, ouvimos alguns discursos de que eu não quero desse bem material, ou determinado valor, determinada quantia,
não tenho, não quero, porque isso só vai me trazer certos problemas, desafios e uma série de coisas desagradáveis, impondo ao bem terreno algo de suas ações, algo de que eu pratico, que o bem material é um elemento neutro, aquilo que eu faço com aquele bem, eu imponho a sua responsabilidade propriamente nele dito. A 712. Com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? E a resposta vem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. É como se fosse uma criança no meio de adultos, né, em um ambiente que não tem nenhum atrativo para que ela possa usufruir, para que ela possa ficar naquele local. A criança simplesmente vai chegar aos pais e falar: vamos embora, vamos para a nossa casa, né? Lá tem meu videogame, lá tem os meus afazeres. E é exclusivamente para isso que Deus coloca para instigar o homem a ficar, a cumprir a sua devida missão no mundo material, para que não desperte nele a questão da indiferença, de querer voltar logo para o plano espiritual. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, essa tentação, ela tem o papel principal de desenvolver a razão, né? E que deve preservar dos excessos. Faz com que, simplesmente, o homem encontre limites em seu usufruto, que nem havíamos comentado logo no início, né? Tenho um determinado bem terreno, não utilizo daquilo para o fim que se destina, né? Aquilo que tem a devida utilidade, utilizo dos abusos, dos excessos, as coisas praticamente não darão certo, né? E aí culpamos propriamente o bem material para essa situação, como sendo a causa, assim, dos desafios. Traçou a natureza limite aos gozos? E a resposta vem: traçou, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos, chegai à saciedade e vos punir a vós mesmos. Os limites que não são necessários para usufruirmos esses bens. Limites dos quais é algo bom, porque vem de Deus. Limites que tanto na parte física, o nosso mundo físico, quanto a nossa moral, são tão necessárias para o nosso progresso. Utilizando-se do exemplo do corpo humano, que necessita de um X de calorias diárias. Se ultrapassarmos esse limite, vamos ter alguns problemas. Pulamos lá da numeração 36 para uma 42 em instantes. E o principal que a doutrina vem nos dizer é os limites quanto a questões morais. Questões morais nas quais esses tempos, né, de pandemia, de muitos desafios, vem nos chamar a atenção especificamente para a questão da família. Né? Uma das falas, uma das reflexões que nós temos tido muita, essa questão da família, onde a humanidade, de um certo modo, se distanciou ou procurou em outras situações, né, nas aventuranças que às vezes cometemos, aquilo que a família traz como base, como alicerce. Né? Divaldo Franco, numa fala muito bela, muito emocionante, nos dias atrás, fala exclusivamente dessa questão, de que
estamos, de certa forma, reaprendendo, voltando para casa e reaprendendo, assim, ao nosso conceito de conviver em família, onde estávamos, de alguma forma, na maioria dos casos, tendo alguns problemas, tendo uma série de virtudes, de situações, como no caso do aumento das violências domésticas, e por aí a parte, como algo que nos traz, de uma certa forma, essa necessidade de estarmos preenchendo no âmbito familiar aquilo que é o nosso maior bem, quanto ao nosso progresso. E aí Kardec fala, na última questão, o que deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? E a resposta vem: pobre criatura, mais digna é de lástima de que inveja, pois bem perto está da morte. E aí ele pergunta: perto da morte física ou da morte moral? E a resposta é: de ambas. Então que possamos utilizar desse bem que Deus nos concedeu para que possamos cumprir a nossa missão, os nossos objetivos aqui no corpo, no plano físico, mas também adquirir esse conceito moral para que possamos continuar a nossa caminhada evolutiva. Muita paz a todos. Boa noite a todos, que o Senhor de misericórdia nos envolva, nos abençoe, abençoando os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham também pela transmissão da internet. Cabe-nos hoje falar um pouquinho de uma proposta muito austera, que é a linha do dever. Obviamente que a doutrina espírita apresenta-nos a proposta de Jesus como sendo a mais libertadora, a mais revolucionária e aquela que nos engendra mais possibilidades de felicidade. Sendo assim, ele deixou-nos muitas informações que foram fechadas pelos nossos amigos denominados evangelistas. E o aspecto do dever, ele sempre tem assustado-nos, porque a palavra dever implica necessariamente uma obrigação, não é? Então aí a gente fica um tanto quanto avesso a ter que fazer algo, sendo que a lei de Deus é a lei de liberdade. Na realidade, o dever traça-nos limites de um caminho que nos conduz à felicidade. A gente gosta de usar a expressão de que temos o direito a ser felizes, e é uma verdade, inquestionável. Só que também temos o dever de ser feliz.
Afinal, fomos criados com esse objetivo. Deus possibilitou a vida a todos os seus filhos e continua a possibilitar, porque a criação não para jamais. E, obviamente, que ele potencializa tudo isso em favor da nossa felicidade. Então, nós temos o dever de ser feliz. E isso, digamos assim, é necessário que a gente comece a meditar, porque é esse dever de ser feliz que vai nos posicionar ao direito de usufruir dessa felicidade. Então nós traremos um pequeno trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, de uma mensagem assinada pelo Espírito Lázaro. Uma mensagem que já mostra, digamos assim, o conteúdo austero da virtude do dever. Mas que, digamos assim, se nós nos ensaiamos para ela, vai nos ajudar imensamente, desde agora em que aqui estamos. E a mensagem começa de uma forma muito bonita, dizendo: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Então, em qualquer circunstância, das mais simples, daquelas que nós nem imaginamos que precisaríamos ter algum cuidado, algum critério moral, ali se faz necessário o dever, até os atos mais elaborados, mais complexos, mais grandiosos, não é? Desde aquela situação em que, de repente, ninguém está vendo eu fazer algo, mas o dever moral diante de mim mesmo, como começa o Espírito, faz com que eu não faça aquele ato inadequado, porque mesmo que ninguém esteja vendo, eu estou. Eu saberei. Então é somente os espíritos que já alcançam esse nível de disciplina e de educação é que podem estar caminhando com mais segurança para os limites da felicidade. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. O espírito reconhece o desafio. Por isso a gente volta, reencarna tantas vezes nessa escola abençoada do planeta, para que a gente possa ter habilidades, competências, capacidade de estar executando essas virtudes, e entre elas, o senso do dever. Porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. Então é aquela coisa, muitas daquilo que nos atrai ainda no mundo são aspectos sensoriais. Nem sempre eles são legítimos, ou eles têm uma característica de moralidade. Em que pese a gente ter vontade de fazer, sermos atraídos para fazer. Então ele é antagônico, ele é na contramão do dever moral, porque o dever moral é essa coisa de você se impor à disciplina, não é? E obviamente que isso é uma tarefa desafiadora, não é simples. Por isso que o dever é uma das coisas que a gente vai conquistando, esse dever mais completo, é uma das coisas que a gente vai conquistando assim lá por último, não é? Justamente pela carga de desafios que ele traz. E essa então está no Evangelho, no capítulo 17, no item 7 de Lázaro. E aí a gente vai trazer agora, com o auxílio de um espírito que assina a irmã Sheila, através da psicografia de Chico Xavier, algumas situações práticas
que a gente pode vislumbrar nesse capítulo do dever. Quer dizer, se eu conseguir fazer isso, ou muito próximo disso, eu vou estar melhor, eu vou me sentir melhor. Intimamente eu vou estar me preparando melhor para as situações. E quando eu desencarnar, terei mais facilidades de reentrar no mundo da consciência, com mais tranquilidade. Porque consciência tem muito a ver com o sentido de dever que a gente executou. Os espíritos nos respondem que a consciência que a lei de Deus está em nossa consciência. Então, quando eu aplico-me ao dever, é simplesmente no sentido de cumprir essa lei. Então, quanto mais eu a cumpro, melhor eu me sinto. E eu reentro no mundo espiritual com muito mais felicidade, com muito mais tranquilidade. Daí, as consequências que esses irmãos nos trazem através da literatura espírita e que a literatura mundial registrou em várias obras, denominando inferno, as geenas, o Hades, os lugares de sofrimento. Por quê? Porque sentiam intuitivamente regiões de muita dificuldade no além-vida. E, obviamente, que essas dificuldades, elas se tornam mais concretas quando eu me afasto do danadinho do dever. E é isso que o Espiritismo vai mostrando para nós com mais clareza, mais ou menos assim, desenhando para nós, não é? Ajudando-nos na soma matemática mais simples, 2 mais 2, para nós percebermos que, de fato, a gente não tem muita escolha. Se quisermos, obviamente, estar num caminho melhor, sentindo-se melhor conosco mesmos e diante daquilo para o qual viemos. Porque, afinal de contas, Deus não nos criou um investimento amoroso de tal monta para que a gente, digamos assim, somente queira usufruir das coisas, pensando apenas em nós próprios, não é? Então, a nossa amiga irmã Sheila começa a trazer algumas dicas para a gente. São algumas dicas, né? E começa lá, executar alegremente as próprias obrigações. Bom, a palavra obrigação já começa a sujar a fita, digamos. A gente não gosta desse termo. Não é um termo muito apropriado, não é? Digamos assim, muito didático, muito pedagógico. Mas, infelizmente, nós temos uma série de situações na vida para os quais somos obrigados mesmo que a gente não goste, não queira. Nós somos convidados a estar realizando. E a nossa amiga, então, diz o seguinte, olha, quer amenizar as situações difíceis? Faça alegremente. Normalmente a gente faz como? Reclamando. Nós temos, assim, uma predileção pela reclamação, uma afinidade muito estreita com ela. Faz parte ainda do nosso limite espiritual, da nossa ignorância espiritual. Mas só que esse ato de reclamar, ele engendra dificuldades, desarmonias. Ele destrambelha a nossa química cerebral. E ao longo do tempo vai causando alguns probleminhas ali, que acabam desandando às vezes em patologias, às vezes graves, não é? Por conta de nós expressarmos no nosso cotidiano a revolta, a raiva de ter que estar lidando com algumas situações, tendo que fazer algumas coisas. Por isso a irmã Sheila diz, faça alegremente. E uma alegoria para que a gente pense um pouco, é uma alegoria feita algum tempo atrás por alguém que escreveu esse conto, não é? Digamos assim, em que havia um homem que tinha desejo, ele era um artista, um idealista, um sonhador. E normalmente as criaturas muito idealistas, eles são apaixonados pela beleza. E ele idealizou um imenso jardim, horto ou parque, o nome que nós quisermos dar, em que ele contratou pessoas muito capacitadas para tornar aquele sonho dele uma realidade, onde houvessem plantas de beleza que se
harmonizassem umas com as outras, e ali pudesse ser um recinto para onde fossem artistas inspirarem-se nas suas produções artísticas, musicistas para poderem comporem lindas canções. O fato é que ele esmerou-se, gastou muito dinheiro na produção daquele imenso jardim. E ele esperou passar um tempo a fim de que o jardim pudesse estar pronto. Mas a surpresa dele foi muito grande quando ele lá chegou e percebeu que as plantas estavam todas muito pequenininhas, mirradas, sem vida, sem viço. As flores não haviam desabrochado, enfim, estava uma situação estranha, desagradável. E ele começa então a inquirir, perguntar o porquê daquilo. E aí as plantas começam a revelar a ele que não tinham conseguido ser o que era para ser, porque eles ficaram olhando as outras plantas. Então, o carvalho teve problemas, porque ele queria ser mais alto que o pinheiro. O pinheiro queria produzir uvas saborosas. A parreira, por sua vez, queria ter flores lindas como as roseiras. E por aí afora. Cada qual tinha as suas reclamações. Não conseguiram realizar aquilo que era esperado deles, as suas próprias obrigações, com alegria. Até que num pontinho lá escondido do jardim tinha uma planta viçosa, feliz, com toda a sua pujança. Era uma plantinha chamada Amor Perfeito. E ele quis saber o que é que houve, por que aquela planta estava daquela forma. Ele disse, bom, quando você me plantou aqui é porque você queria um amor perfeito. Então eu me esmerei para fazer o melhor que eu podia. Dei o melhor de mim mesmo. A execução do dever. E por isso ela estava destoando de todas as outras, ela estava feliz. Porque tinha, metaforicamente, cumprido, não é? Cumprido o seu papel. Coisa que a gente vai tendo dificuldades em fazer. Silenciar diante da ofensa. Que desafio, não é? Que desafio quando nós nos sentimos, e a questão é tão complexa porque às vezes nós nos sentimos ofendidos, mas na realidade nem houve uma ofensa. Mas a gente se sente ofendido por conta das nossas dificuldades, nosso orgulho, das nossas questões egóicas. Mas é preciso ter muita coragem para a gente conseguir isso. Silenciar diante da ofensa. Responder com o silêncio, a fim de que não corroboremos como se fosse uma verdade aquela ofensa, porque obviamente se trata de algo que não é verdadeiro, senão não estaria sendo uma ofensa a nós. Mas é um desafio. Esquecer o favor prestado. Traz-nos serenidade isso. Sabe, a gente não esperar algum tipo de retribuição porque fizemos um favor a alguém. Só que culturalmente a humanidade foi construída em cima disso, dos favores trocados, né? Do uma mão lava a outra. Isso em todos os sentidos da vida. Mas isso vai na contramão. Por isso que lá na mensagem o Lázaro dizia que o dever tinha as suas dificuldades, porque ele vai na contramão do mundo, da cultura do mundo, que sempre esteve vigente. É o desafio grande, esquecer o favor prestado, quer dizer, fazer algo ou muitas coisas com desinteresse completo. É uma proposta do dever moral. Eu posso não conseguir fazer isso, não tem problema. Mas até o dia em que eu conseguir fazer isso, eu terei as minhas dificuldades. Eu só vou estar bem comigo mesmo quando eu começo a ter noção clara do meu dever moral diante da vida e executar isso da melhor maneira que a gente consegue, como foi lá o caso a plantinha do amor perfeito, não é? Exonerar os amigos de qualquer gentileza.
É aquela coisa da gente ficar magoadinho às vezes porque a pessoa esqueceu de nos cumprimentar. Pode ser até no dia do nosso aniversário, não é? A gente fala assim, nossa, mas como pode? Esqueceu de mim. Então, exonerar. A gente não espera nada das pessoas, faz a nossa parte. Porque como a gente está nesse capítulo da construção do dever, cabe-nos a nossa parte. A dos outros cabem a eles. Se às vezes, por qualquer motivo, eles deixam de ser gentil em alguma forma, é uma dificuldade deles. Então a gente exonera. O fato de exonerar nos tira um peso, porque senão a gente fica amargurado. A gente está esperando situações de outras pessoas. E nós somos muito hábeis em fazer isso, né? A gente cresceu dessa maneira, foi educado dessa forma, de esperar coisas dos outros. Só que a proposta de Jesus nunca foi essa. Jesus nunca esperou nada de ninguém, tanto é que ele teve lá as situações que ele vivenciou, abandonado pelos próprios amigos. Mesmo assim, ele é o nosso líder, e é o exemplo que ele nos legou, não é? Emudecer a nossa agressividade. Tem dias que a gente acorda tão irritado, né? Está com raiva de tudo e de todos. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Está meio complicado isso nos dias de hoje, não é? Com essa facilidade de nós expormos as nossas opiniões por conta da internet, como está complicado isso? Como a gente condena as opiniões que são diferentes das nossas? Isso é um desafio e é uma dificuldade. Traz para nós muita amargura. Por isso, muitas pessoas estão amargas, infelizes, responsabilizando esse ou aquele. Jesus já nos disse há tanto tempo que a responsabilidade é individual. Como a gente pode ainda insistir em achar culpados para as nossas desditas? E a gente pinta de várias maneiras para querer maquiar isso, mas na realidade, quando a gente tem essa postura de condenação, né? É que a gente está encontrando culpados. A gente precisa encontrar culpados, sem ter coragem de olhar para nós mesmos. Mas o Espiritismo vem e diz, olha, o dever moral é não condenar. Como dizia Jesus, não julgueis. É fácil, né? Evoluir e ser feliz. Então a gente percebe o quanto é desafiador. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Para que às vezes fazer aquelas perguntinhas capciosas? Não vai acrescentar nada, não é? Repetir informações e ensinamentos, sem qualquer azedume. Isso aqui eu me lembro sempre o seguinte. Tem uma frase na doutrina espírita que diz que nós aprendemos por repetição. E que se isso não fosse possível, se a mensagem de Jesus não ficasse sendo repetida para nós de várias formas, nós ainda estaríamos em condições muito primitivas. Porque mesmo repetindo para nós, e nós mesmos repetindo para os outros, nós temos ainda uma quase incapacidade de sentir e de viver essa proposta. Então é necessário que a gente consiga trabalhar isso para repetir os ensinamentos tantas quantas vezes forem necessárias. Sem impaciência. Normalmente com os filhos, na segunda a gente já fala alterando a voz e na terceira então não é bom nem reproduzir aqui o que a gente costuma falar, deixando de ter esse dever moral, não é? Treinar a paciência, ouvir fraternalmente as mágoas, sem falar das nossas dores. Complicado, não é? Às vezes você no trabalho do bem, no trabalho da orientação espírita, você é chamado para determinadas atividades. Às vezes você vai
fazer um atendimento espiritual, um atendimento fraterno, ou mesmo numa conversa aparentemente informal, seja no centro, na rua, né? E a pessoa quer desabafar, quer colocar uma série de situações, e muitas vezes a gente esquece, derrapa e começa a falar dos nossos desafios ali, das nossas dificuldades. Então aqui, a irmã Sheila diz o seguinte: ouve, mas não precisa biografar as nossas dores naquele momento, que aquele momento é o da caridade do ouvido, não é? Diante de uma situação. É uma proposta de dever moral. Buscar, sem afetação, o meio de ser mais útil. Isso aqui é o seguinte: muitas vezes a gente tem os estímulos de sermos úteis, queremos ajudar, queremos colaborar em várias atividades, não é? Mas essa sem afetação é fazer de uma forma mais simples e discreta possível. É aquela coisa da mão direita não saber da mão esquerda, é mais ou menos por aí. Buscar sem afetação, sem demonstrar, sem querer mostrar-se, não é? O quanto você pode estar sendo útil para alguma coisa. E teve uma enfermeira que ficou muito conhecida, notável até a sua história. Ela viveu num país, eu não sei exatamente se algum país da Europa ou lá do Canadá. O nome dela era Owen Davis. E ela foi fazer o curso de enfermagem e tinha um desejo imenso de ajudar, ser útil, não é? Principalmente para as crianças e os idosos. E lá naquela época, no país dela, ela ingressou no serviço público de saúde e foi encaminhado para trabalhar num lugarejo muito pequeno, uma cidadezinha muito pequena. Vamos imaginar assim, para a nossa realidade, como se fosse um posto de saúde. Mas naquela localidade só tinha um médico e ela era enfermeira. E o trabalho dela era, digamos assim, ela visitava todos. Então ela saía a pé, andando por todos os tipos de terreno, né? Mesmo aqueles mais íngremes, os morros, estradas desertas. Lá ia ela a pé para visitar as pessoas, levar orientação, enfim. Só que ela era muito mal compreendida por muitas pessoas. Ela era diferente, muita gente não gostava muito do jeito que ela se mostrava. O médico a tratava muito mal, não gostou do jeito dela e, digamos assim, criava muitos problemas para ela. E ela teve que vencer muitas dificuldades para não pedir demissão daquela função, porque ela gostava muito, né, do trabalho dela. Chegou um dia, aquela cidade foi vitimada por uma epidemia de febre tifoide, ou tifo, não é? Uma doença grave. E ela então foi até as autoridades lá, os outros sanitárias, né, para explicar a preocupação dela, e ela foi, digamos assim, escorraçada pelos responsáveis ali daquela coisa, dizendo que aquilo ali era comum, que as pessoas seriam tratadas, seriam cuidadas e ponto final. Mas ela não se conteve. E ela então, por iniciativa dela, começou a ir em todos os poços onde as pessoas daquela localidade buscavam a água. E foi coletando amostra de vários postos e mandou para fazer exames laboratoriais numa outra cidade, numa cidade maior. Depois veio um resultado pelo telégrafo, né? E ela recebeu o telegrama indicando qual era o poço que estava contaminado. Então ela foi lá, avisou todo mundo e lacrou aquele poço. Só que aquilo pegou mal demais. As pessoas não concordaram com ela. Reclamaram, enfim. Queriam que ela fosse embora dali, porque ela estava se metendo onde ela não era chamada. Mas passou-se alguns dias, a epidemia desapareceu. Muito mais rapidamente do que eles esperavam. Então eles perceberam que aquela mulher
que ninguém estava dando muito valor, tinha feito algo muito importante. Aí o tratamento com ela mudou. Quando chegou no final do ano, houve uma comissão lá da cidade, deram a ela uma bicicleta, e agora ela visitava alegremente os seus doentes com bicicleta. E com o próprio dinheirinho dela, ela alugou uma sala e montou uma espécie de clínica para atender crianças e idosos carentes, no serviço dela, obviamente, de enfermagem. Isso ela fez a vida dela toda. Mas uma noite ela foi chamada para um atendimento. A noite estava chuvosa e ela não percebeu que havia caído lá uma estaca de alguma coisa, uma espécie de um poste. Então ela tem um acidente muito grave e fica caída ali sozinha, a noite toda, com chuva e frio. Só foi encontrada no outro dia cedo. Levaram-na para uma cidade maior, fizeram as cirurgias possíveis, ela foi submetida a uma série de tratamentos fisioterápicos, mas ela havia fraturado a coluna e não tinha mais como andar. Mas a nossa guerreira Owen Davis foi para uma cadeira de rodas e continuou a tocada dela. Então, quando o povo falava assim, mas escuta, como é que você está? Ela falou, estou bem demais, voltei, e melhor ainda, agora eu voltei sobre rodas. E assim ela foi até muito idosa, cumprindo muito além, digamos assim, do dever profissional dela. Né? Mas ela tinha esse dever de ser útil e sem chamar atenção. Como ela era muito eficiente, as pessoas diziam que ela deveria estar trabalhando num grande centro, num grande hospital, capacidade ela tinha. Ela falava, não, deixa eu aqui anonimamente, fazendo o que eu gosto para atender as pessoas mais necessitadas. Era o que ela sentia dentro da consciência dela que ela precisava fazer. Né? Então essa personalidade, esse espírito anônimo que passou assim na Terra, assim como ela tem milhares e milhares de criaturas esparramadas pelo planeta inteiro, fazendo coisas assim que a gente nem imagina, em nome desse dever, dessa austeridade, não é? E sem estar chamando atenção, anonimamente, e sentindo uma alegria imensa por isso. Que quando os holofotes te encontram, já é mais desafiador, mais complicado. Desculpar sem desculpar-se. A tal da justificativa, a gente costuma ter justificativa para tudo. Então a benfeitora diz, não se desculpe não. Não fique encontrando desculpas para dizer para as pessoas as razões, os motivos. A gente segue sempre em frente. Sempre em frente. Não dizer mal de ninguém é a tal da maledicência. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros. Vencermos a inveja, o ciúme. Desafios, não é? Não aborrecer quem trabalha. Quantas vezes a gente está atrapalhando ao invés de ser útil, né? Vai lá e atrapalha quem está fazendo algo de útil. Começa a colocar um monte de defeitos, de críticas, e às vezes até desanima a outra pessoa lá. Então não aborreça quem trabalha. Ajudar espontaneamente. E aqui é uma coisa tão curiosa, porque assim, espontâneo, quer dizer, é natural. Ninguém nos pediu, ninguém nos solicitou. E é um dever moral. E às vezes uma ajuda espontânea, a gente não tem ideia do que é que ele pode ocasionar. Um homem que morava perto de um rio, tinha posses. Ele contratou certa feita um pintor, para pintar um barco que ele tinha. Contratou o homem para pintar o barco. O homem então foi pintar esse barco. Só que enquanto ele pintava o barco, ele percebeu que esse barco, num determinado ponto, tinha um pequeno furo. E ele então consertou, espontaneamente aquilo.
Foi embora, depois que ele havia sido pago, não avisou nada para o dono do barco a respeito do furo, absolutamente nada. Ele fez o serviço dele e foi embora. No dia seguinte, o Senhor vai até a casa dele e, assim, demonstrando uma satisfação muito grande e levando para ele uma grande soma em dinheiro. Ele se assustou com aquilo. Ele falou, mas o senhor já me pagou? Ele falou, não, eu sei. Eu sei que eu lhe paguei. Eu lhe paguei por você ter pintado o meu barco. Só que eu vou lhe contar o que houve. Depois que você foi embora, eu não estava. Os meus filhos foram pescar. E eu havia esquecido de dizer a eles que o barco tinha um furo, que eles não podiam sair com o barco. Quando eu cheguei e não vi o barco, eu me desesperei. Quando eu soube que os meus filhos tinham ido pescar, eu imaginei que o pior poderia ter acontecido. Você não imagina a minha alegria quando eu os vi voltando. Rapidamente eu fui olhar e percebi que você tinha consertado o barco. Então, não há dinheiro que pague a vida dos meus filhos. Mas eu gostaria de te recompensar pela sua diligência, digamos assim, não é? Por ter feito algo para o qual ele não tinha nenhuma obrigação de fazer. Então, ele ajudou espontaneamente. E nós podemos fazer isso em situações tão diversas na vida, e às vezes não vai nos custar absolutamente nada naquele momento. Mas é uma necessidade que a gente tem que ter desse dever moral. Já uma luz acesa em nós, senão a gente passa batido de novo em várias situações em que poderíamos ser úteis, digamos assim, espontaneamente. Não é? E aqui, essa benfeitora espiritual está dizendo o seguinte, todas essas dicas, elas são degraus para a gente construir a felicidade. Quer dizer, não está ali de graça. Não é para que a gente ache belo. São exercícios práticos. Só que vocês percebam que eles não são simples. Nenhum deles. Fazer essas coisas aqui custa-nos esforços. E para o estágio em que nós nos encontramos, a maioria de nós pelo menos, ainda não é para nós prazeroso. Vai chegar um dia que isso vai ser. É o caso dos espíritos superiores. Eles fazem tudo isso aqui, o dever de serem corretos e bons, porque para eles isso lhes dá uma satisfação imensa. Não teria sentido a vida para eles se não fosse assim. Né? É o que fez todos esses espíritos notáveis que ficaram aí na história da humanidade e tantos outros anônimos para fazerem coisas difíceis. Para nós ainda custa, porque nós estamos aprendendo, é um exercício para nós. Então essas dicas todas, esses degraus colocados pela irmã Sheila, são possibilidades, se a gente quiser, de fazer esse exercício do dever, de lembrar das coisas para as quais aqui viemos, né? E lembrar que o dever, ele antecipa o direito. A gente gosta tanto, pensa tanto nos direitos, mas lembrar que eles vêm na sequência. Lei de causa e efeito. Todo dever retamente cumprido vai gerando para nós um direito inegável, intangível de felicidade e bem-estar, não é? Respeitar o serviço alheio, reduzir os nossos problemas particulares. Quantas vezes nós estamos diante das nossas atividades aí de auxílio e a gente fala, não, olha, eu vou ter que me afastar agora porque eu estou com tanto problema. Às vezes, realmente, são situações que são incontornáveis naquele momento. Mas, às vezes, não. Às vezes, é uma questão da gente fazer um pouco de esforço de reduzir esses nossos problemas para que a gente não deixe de lado questões mais importantes, que são os deveres que temos para com a vida, para com as leis de Deus, os deveres maiores, não é? Que todos temos.
Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira significa assim manter bom humor quando a gente não está bem fisicamente, né? Está com algum problema. Ainda assim manter-se com esperança, com bom ânimo. São algumas das dicas que essa irmã Sheila, no livro Ideal Espírita, nos oferta. E voltando lá à mensagem de Lázaro, ele diz assim, ó, o homem que cumpre o seu dever, digamos assim, é o resumo da ópera, né? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. É o resumo de Lázaro, quando nós nos empregamos para cumprirmos o dever. Aí a gente vai lembrar de Jesus, do resumo final da obra, onde ele diz que é o amor. A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Lázaro nos apresenta essa equação do dever. Quem cumpre o dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si. Então temos o dever de ser feliz, para termos o direito de ser feliz. Ficam então essas reflexões, para que nós possamos, com a misericórdia divina, rogar que Ele nos abençoe, nos envolva, e continue nos conduzindo com muita harmonia, com muita serenidade, com muita paz, com muita confiança nesses dias turbulentos, mas que passam. Tudo passa na vida. Só não passa o nosso dever impostergável de sermos felizes, de compreendermos ao Pai e de sermos mais colaboradores de sua obra. Rogando ao Senhor que nos abençoe, que suavemente invada-nos o coração, os lares, dos que aqui estamos, dos irmãos que estarão nos vendo em algum momento, pelas ondas da tecnologia. Que essa vibração saudável, Senhor, de uma ternura inefável, visite-nos o coração. Aquiete-nos as angústias, os questionamentos, os medos. Ajude-nos a sermos fiéis. Fiéis à sua proposta amorosa, ao dever para o qual candidatamo-nos. Quando tivemos a chance abençoada de reencarnarmos, envolva essa instituição de paz, este oásis, para que todos os ceareiros encontrem, nas margens plácidas da doutrina espírita, a força de que necessitamos na construção do bem em nós e no entorno de cada um. Obrigado pela tua imensa misericórdia. Envolva a humanidade aturdida, Senhor, infundindo esperança, coragem e resignação. Muito obrigado.